Olá, valerestes do meu mundão, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, com prosperidade. Eu estou aqui nesse momento para falar um pouquinho, o assunto de hoje é para falar um pouquinho sobre ansiedade, tá? Pode não parecer tanto, mas assim, às vezes eu tenho, ou pode, né, sei lá, eu tenho alguns comportamentos que são meio ansiosos. Não me considero uma pessoa ansiosa, mas tem alguns comportamentos que às vezes eu mesma paro para me observar e falo assim, Valéria, você está agindo com um pensamento ansioso. Aí eu já treinei algumas técnicas, né, pro meu cérebro, para poder me conseguir levar minha vida com mais qualidade e conseguir fazer como é que eu posso dizer assim, eu mesma me disciplinar, digamos, de observar que eu estou agindo dessa forma, ver aquilo que me causou aquela ansiedade ou aquela situação, talvez de depressão ou, sei lá, o estresse, né, que é o excesso do presente. Então, assim, eu busco observar o que deu aquela agitação no meu organismo, na minha mente, para que eu possa voltar ao ponto inicial e trabalhar com aquilo. De que forma, Valéria, você faz isso? Assim, exemplo muito, sei lá, vou dar um exemplo aqui muito simples. Digamos que eu tenho algum lugar para sair, é algum evento para participar, algo que eu queira muito. Geralmente nesse tipo de situação, assim, não só eu, né, mas eu vejo muitas pessoas, muitas amigas, muitas pessoas comentam comigo falando sobre como elas se sentem, que realmente isso gera uma ansiedade na pessoa. Mas assim, eu quando me sinto dessa forma, eu falo o seguinte, bom, você não pode acelerar o tempo dessa forma, como você quer. Poder sempre dá um jeito de poder, né? Enfim. Mas assim, o melhor é desacelerar. Então eu faço o efeito ao contrário. Se eu me sinto muito ansiosa a respeito de algo que eu quero que aconteça muito, ao invés de eu pedir, sei lá, para Deus, ou fazer um método doido de querer acelerar o tempo, de querer que aquilo chegue logo, eu faço o inverso, sabe? Eu vou pro caminho totalmente inverso. Eu falo, meu Deus, que o tempo passe lento. Parece um sadomasoquismo isso. Parece um masoquismo, mas não é não. Funciona. Assim, eu peço para que aquele tempo passe lento. Eu falo, meu Deus, que os dias até certa data, que é o dia, sei lá, daquilo que eu vou ter, daquele compromisso, que eles sejam tranquilos, lentos, agradáveis. Que eu consiga curtir cada minutinho desse tempo até chegar X dia. Então, isso me ajuda muito. Vocês não têm ideia, assim. Foi algo que eu nunca ouvi alguém falando, não sei se existe talvez isso trabalhado como um método para ser utilizado de forma ansiolítica, mas assim, é o que eu utilizo na minha vida. Então isso funciona mesmo. Não sei se vai funcionar para você, mas para mim funciona. Cada momento que eu vou passando, eu vou curtindo, eu vou aproveitando o processo e vou conseguindo que quando eu chego no dia, eu chego tão relaxada, eu vivo aquele dia tão plena, tão bem, que eu nem me lembro que eu tive algum certo tipo de pensamento ansioso a respeito daquela situação. E assim, a Bíblia nos fala sobre isso. Jesus já falou sobre a ansiedade, né? Que não é bom que nós andemos ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia cabe o seu próprio mal. Então, assim, se você tem essa passagem, eu acho ela extraordinariamente linda. Linda, linda, linda. Eu vou até ler para vocês. É uma passagem maravilhosa. Deixa eu ver se eu vou encontrar ela aqui. Que eu acho ela muito incrível. Que tá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no Segundo Testamento. Capítulo 6, versículo de 25 a 34. Que fala assim. Ansiosa a solitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um covado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles
trabalham nem fiam. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Que é aquilo que eu tinha falado, né? Eu amo essa passagem. Eu simplesmente amo. Eu acho que é uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, que é próprio Jesus, né? O Mestre Jesus, que fala sobre isso. Isso pode se aplicar na sua vida, independente da sua crença ou não. Assim, é uma filosofia de vida, né? Porque, por exemplo, assim, para quem sabe, eu falo nesse canal que eu tenho a minha fé em Cristo, né? Em Deus e no Espírito Santo. Mas, assim, isso é o que se aplica à minha vida, porque eu tive a experiência, para quem não sabe, quando eu comecei eu não acreditava em Deus, eu não tinha fé em nada. E assim, a partir de uma conversa, eu passei a acreditar e trouxe isso para minha vida. Assista lá, que foi quando eu conheci o meu pai. Então, assim, foi isso que me fez seguir esse caminho. A partir daí, eu tive tantas experiências sobrenaturais com Deus e que eu não pude mais negar a existência dele dentro de mim. E, assim, eu só fui conhecer, de fato, Jesus, né? Eu fui entregar a minha vida para Jesus, fui ter um pensamento, um olhar para Cristo, quando eu passei por uma situação de mal generalizados, de circunstâncias bem ruins mesmo. Eu até fiz um vídeo falando sobre a Bíblia. Foi quando essa Bíblia que eu tenho agora, eu comecei a lê-la e fui entender o amor dele, porque eu tinha um certo preconceito com Cristo, né? Eu, apesar de seguir, digamos assim, seguir não, a gente não tem, acho que palavra para isso, assim, adotar, me entregar para Deus, assim, eu nem sei se é tanto essa entrega, né, porque eu mesma me olho e eu mesma me julgo, assim, eu falo assim, tu ainda não tá no caminho certinho, não, aí eu falo assim, eu sei, mas eu tô indo para lá, mas assim, a partir do momento que eu falei assim, não, existe um Deus, eu sou filha dele, e eu quero esse Deus pra minha vida, quando eu escolhi, e não foi uma escolha só desse encontro que eu tive lá em relação ao meu pai, dele ter se mostrado que ele era real pra mim, mas foram outras coisas que foram reafirmando essa certeza dentro de mim, eu ainda assim tinha uma resistência a Jesus. A palavra de Jesus me tinha um pouco de aversão. Eu não gostava da ideia, só que eu conhecia ele pelo que os outros falavam, pelo que a igreja dizia, pelo que outras pessoas, sabe? Eu não tinha experiência, eu achava, né, que não tinha, porque na verdade todas as outras experiências que provavam a existência de Deus, consequentemente, o combo Jesus estava lá, né? Era Jesus que estava fazendo toda a obra, desde o início, e eu fui entender isso muito tempo depois. E quando eu comecei a ler os evangelhos, né, que Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram discípulos, né, são discípulos dele, porque afinal todo mundo tá aí, né, existe e não existe ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu comecei a ler os relatos, né, que são relatos testemunhais do que foi a missão, do que é a missão de Jesus aqui na Terra, como eles descreviam, quando eu comecei a ler aquilo, assim, quando eu vi o quanto de sabedoria, porque para quem não sabe, eu sou louca por conhecimento, sabedoria, aprendizado, então por isso que eu estudo sobre quase tudo nessa vida. Tudo que tem alguma coisa que me desperta uma pergunta, eu vou lá e descubro para ver como é que aquilo funciona. E aí, quando eu entendi, quando eu comecei a ver como é que Jesus se portava, como era que Jesus falava, como era que ele falava através de parábolas ou não, quando ele dava o conhecimento, quando ele falava de uma forma tão
tão lúcida, com tanta autoridade naquilo que ele estava falando ali. Aquilo me encantou de uma tal forma de ver a liderança dele, que eu sou apaixonada por líderes, né? Eu tenho assim, se a pessoa tem um ar de líder pra mim, eu já falo assim, você, sabe? Eu já levo pro outro lado, Deus, perdão. Porque assim, eu tenho essa alma de liderança, eu gosto, assim, meu espírito, ele tem sede por poder e liderança. Então, quando eu vi aquilo, e Jesus não era de uma forma que nem a minha, que é muito mais audaciosa e gananciosa, né? Jesus era uma forma muito mais humilde, muito mais assim. E às vezes ele tinha cada resposta, ele tinha resposta assim, e tinha uma resposta bem sarcástica que, caraca, a cara dos fariseus ia lá embaixo. E eu ficava. Quando eu li aquilo, gente, eu ria, eu chorava. Até hoje, assim, eu leio os evangelhos e me encanta. E a paz que é transmitido só nessa mensagem de você entender que os passarinhos, gente, vocês já pararam para pensar como é que os passarinhos sobrevivem? E a gente precisa de roupa, de calçado, ai, nossa, se não tiver um brinco combinando com cordão, a gente já não quer sair de casa. Gente, os pássaros voam, um com uma pena mais linda do que a outra. Como é que esses bichos, eles nascem, eles crescem, eles sobrevivem, eles passam o tempo da vida deles. Você não dá comida, você não dá água, se não for seu, né? Caso você tenha um bicho em casa, inclusive preso, solte, porque não tô aqui para julgar, mas ninguém gosta de ser privado da sua liberdade, né? Inclusive, assista meu vídeo falando sobre isso. Ninguém gosta de ser privado da sua liberdade, então, nossa. Eu até choro, gente. Eu não posso ter contato com um bicho preso de passarinho, de coisa assim, porque eu sinto toda a energia, a dor. Ai, deixa pra lá, não vou entrar nesse assunto porque deixa pra lá. E daí, eu sei que, assim, se você for parar pra pensar como é que os bichos selvagens sobrevivem anos na floresta, quem é que cuida deles? Quem é que alimenta? Quem é que poda o pelo? Eu falo poda, né? Quem é que apara o espelhinho deles? Quem é que faz as coisas dos bichos? Quem? É Deus que cuida de tudo. Como é que o capim, até o capim da rua, Deus cuida? Cada cabelo da nossa cabeça ele sabe. Então, às vezes, a gente quer resolver tudo. Eu sou muito assim, eu não tô falando de você. Talvez você seja assim, melhor ou pior, sei lá. Mas, assim, eu sou muito assim. Às vezes, eu quero ter o controle de todas as coisas, né? Eu já me acho uma deusa, uma semideusa. Então, assim, mas também tem que me achar, né? Olha isso aqui. É uma deusa. Então, assim, eu quero ter o controle de tudo, mas às vezes Deus fala assim, para, respira e curte o tempo bem lentamente. Aí é o que eu faço, eu falo assim, Deus, eu tô ansiosa, eu quero tanto que isso aconteça. Aí ele dá aquela puxada de orelha, porque não é no meu tempo. Porque às vezes, determinada pessoa, determinado emprego, determinado lugar, determinado seja lá o que for que eu sonho pra minha vida, que eu tenho como objetivo, aquilo tá muito claro na minha mente, aquilo é o que eu desejo. Eu tenho certeza daquilo, eu tenho uma certeza tão grande que eu quero acelerar o processo. Pra ver o nível da loucura, né? Só que às vezes Deus diz assim, menina, nem era aquilo que eu tinha pra ti não, eu tenho uma coisa melhor. Aí eu falo assim, opa, então redireciona a rota, né, querido? Porque eu não quero perder meu tempinho. E tudo isso na minha vida funciona igual. Todas as áreas. Quando eu penso que eu falo assim, nossa, agora eu tô no controle, agora aí vem Deus e me dá uma rasteira assim, fala assim, não era isso, sabe? Aí eu falo, pois, por quê? Porque eu quero é isso. Aí, enquanto eu fico focando naquilo que não é pra mim, as coisas não andam, a coisa dá errado. Aí, assim, não flui. Você tem que entender que o que é da vontade de Deus pra sua vida, flui. Flui com tanta naturalidade. Se não tá fluindo, existem alguns motivos. Ou você não tá preparado, ou não é aquilo, ou não é o tempo. Pode não ser o tempo. Pode ser aquilo, mas não é o tempo. Pode ser que você não esteja preparado, pode ser que sejam coisas que você não sabe ainda sobre como lidar com aquela situação, caso Deus lhe dê aquela bênção, caso Deus que você vai desperdiçar. Então ele tá adiando justamente para te preparar. Ou não é para você, sabe? Assim, independente do que seja, eu não tô falando uma coisa determinada. Então, assim, não ande ansioso por nada. Foque nessa palavra. Se você se sentir assim, mesmo caso você não tenha fé, né, que eu não tô obrigando ninguém a seguir os preceitos de Jesus ou seguir, mas essa é uma filosofia boa, como eu ia falar, assim, tem várias filosofias, Buda fala um monte de coisa boa, tantas outras pessoas aí, Osho, Deus livre, assim, então, assim, tem muita gente no mercado que fala
mercado, né? Caramba. Tem muita gente aí nas filosofias da vida, nas crenças, nas religiões que podem te ensinar bons conceitos sobre ansiedade. Tem forma de você trabalhar isso com exercícios, até, sei lá, manuais e outras coisas que você pode ver, fazer uma terapia, fazer algo que a terapia é um sentido amplo também, né? Tem várias coisas que me funcionam como terapia, por exemplo, viajar, escrever, pintar, desenhar, tem tanta coisa na minha vida, dançar, nossa, eu amo dançar, amo. Tem tantas coisas na minha vida que me servem como terapia e que não necessariamente eu preciso pagar caro por isso, eu preciso me deslocar tanto, uma distância absurda. Estudar pra mim é uma terapia, assim, tem gente que não gosta de estudar, né? Eu amo estudar. Então, assim, tantas coisas que Deus às vezes está falando assim, você tá tão focado naquilo, tá focando toda a sua energia daquilo que lá no futuro, que às vezes seu presente tem algo tão maravilhoso para te oferecer e você tá tão ali olhando pro lado que você não olha em volta, não faz aquele 360 e vê todas as maravilhas, as cores, os lugares, as comidas, as pessoas, o universo que tá em volta de você, que você pode aproveitar com qualidade aquele momento por causa de uma coisa que você tá projetando lá no futuro. Então, assim, meu conselho de hoje, desse momento do Dival, é isso. Se você tá sofrendo de algum tipo de ansiedade, primeiro tome consciência disso. Nossa, acho que eu tô me sentindo ansiosa. Eu até falei com várias pessoas, né, de confiança, assim, que às vezes eu consigo me abrir, assim, são raras, com cada pessoa eu consigo conversar determinados assuntos, mas tem um certo tipo de pessoa na minha vida, existe uma pessoa, talvez tenha mais, mas essa pessoa em específico que eu tô pensando agora, é uma pessoa que a qualquer momento eu mando mensagem, eu sinto que eu posso falar qualquer coisa pra essa pessoa, e essa pessoa sempre tem uma palavra tão encaixada pro momento que é uma coisa que, assim, se me liga essa pessoa até hoje de uma forma positiva, porque eu falo assim, tal coisa, aí essa pessoa fala assim, o que é ansiedade? Eu lembro de uma das nossas últimas conversas, foi a respeito disso, e assim, eu falei, eu acho que é isso, eu acho que é ansiedade, assim, a pessoa me entende de uma forma tão boa, tão bem, que eu consegui admitir naquele momento pra eu mesma que eu estava me sentindo, pra eu mesma e pra outra pessoa que eu estava me sentindo ansiosa. E que é uma coisa que eu totalmente, em estado normal, se fosse outra pessoa que me fizesse a mesma pergunta, eu me fecharia totalmente. Eu acho que eu ia, ao invés de conseguir me abrir e expor o que eu estava falando, estava querendo, e conseguir um alívio, de certa forma, para aquele momento ansioso, eu me trancaria ainda mais. Então, assim, tem certos tipos de pessoas na sua vida, amigos, parentes, da família, alguém de confiança. Tem essa pessoa na sua vida de confiança. Eu já falei sobre isso até. Tem essa pessoa que você consegue se abrir, mas o principal é a sua espiritualidade. Se você crê em Deus, crê em Jesus, ou sei lá no que você acredita, que tem outras denominações, se você tem essa liberdade para sua entidade de suprema, de você conversar e ter essa abertura, porque eu vou os pés do Senhor, né? Eu vou orar, eu choro, eu me humilho, eu faço tudo que eu tenho que fazer na presença de Deus, assim, aquela versão, aquela passagem que tem na Bíblia, né? Tranca a porta do teu quarto e chora nos pés do Senhor, que Ele tá te ouvindo em oculto, Ele vai te exaltar, então, publicamente. Então, assim, é muito isso, funciona muito na minha vida. Eu faço quando eu me sinto ansiosa, quando eu me sinto de uma certa forma, que eu sei que eu não tô no meu estado de controle sobre a minha mente, que eu perco em algum momento, eu falo assim, Deus, aí eu converso, ó. Às vezes eu falo sozinha, mas ele tá me ouvindo, às vezes ele não quer atender a minha ligação, ele escuta e ele fica assim. Tá. Vou anotar aqui, depois quando eu tiver um tempo que eu tô tratando de outros assuntos, eu te dou uma resposta. Aí às vezes ele fala de imediato, porque eu tenho minhas conversas assim, que eu falo assim, Deus e isso. Do nada assim, eu paro o meu dia, eu falo, Deus e isso. Aí tem a resposta imediata, que é a resposta do Espírito Santo, né? Vem assim, aquele pensamento claro, né? É isso. Eu falo, tá, obrigado. Isso, aí isso. Aí isso. Aí eu fico com a minha conversa, né? E aí chega uma hora que eu falo, isso. Aí já não tá respondendo mais. Já se encheu o saco. Eu falei, já foi. Deixa eu aproveitar e anotar aquilo que foi a lição de hoje. E aí eu faço. Tem horas que eu não tenho essa capacidade. Talvez eu não esteja tão à vontade para conversar. É porque Deus, ele é um pai, né? E às vezes tem assunto que a gente não quer conversar com o nosso pai. A gente quer conversar com uma mãe, a gente quer conversar com uma prima, a gente quer conversar com uma amiga, a gente quer conversar com um amigo. Aí eu vou direto naquela pessoa que eu falo, essa pessoa. O ideal mesmo, assim, se eu fosse fazer uma escala pra você, pra te dar uma dica certeira,
do que funciona, que eu acho que é o ideal para minha vida, que talvez se aplique na sua, é a espiritualidade, você conversar com o seu Deus. Terapia. Terapia vem logo ali, ó. Você, Deus, a sua terapeuta, a sua psicóloga, ou seja lá quem for, alguém muito próximo da sua família, seja pai ou mãe, alguém que realmente você sabe que torce por você. E assim, mais um pouquinho que amigo. Um amigo de confiança que você sabe que não fala da sua vida, que tudo que você conversar ali vai morrer ali, que não vai sair fofocando dos seus sentimentos, que é uma pessoa talvez assim que seja neutra na história, porque às vezes quando a pessoa está envolvida na história também não ajuda muito. Por isso que é muito bom você conversar com a terapeuta, porque a terapeuta é uma pessoa que você não tem um vínculo, digamos, emocional. Apesar de vai surgir uma amizade, mas não é um vínculo emocional que você tem com a sua terapeuta, com o seu terapeuta, seja lá a pessoa que você faz o seu atendimento clínico. Então, assim, se você conversa com aquela pessoa, expõe a situação, a pessoa você tá ali, cheio das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua confusão mental. A pessoa que tá de fora, isso qualquer pessoa pode fazer. Uma análise. Só que aquela pessoa específica, profissional, ele faz com muito mais clareza, porque ele lê um sinal corporal, ele lê muitas coisas em você, além, coisas que as pessoas comuns não vão olhar com esse olhar, mas elas vão ter uma percepção ainda muito boa, pois está isenta dos sentimentos que você está sentindo. A pessoa que não está sentindo o que você está sentindo, ela vê a situação por cima. É por isso que eu paro para falar com Deus. Porque quando eu paro para falar com Deus, com o meu ser superior, eu saio de mim. Eu vou pro meu eu superior. Eu vou lá para cima. Quando eu tenho uma situação, tanto que quando eu recebi a notícia do meu pai, eu até contei lá, assista. Eu não consegui derramar uma lágrima. Que era algo que eu já estava esperando matematicamente. Então, assim, era quando aconteceu a situação da notícia do falecimento do meu pai, eu não consegui ter uma reação. Uma reação porque eu já estava preparada para aquilo. E eu saí tanto do meu corpo que eu me via de cima. Eu me via sentada onde eu estava. E eu fiz uma análise totalmente fria do que eu tinha que fazer. E totalmente racional. Eu costumo fazer, gente, isso, mas olha, direto. Direto. Você que fala assim, é um monstro. Eu falo, sou mesmo. Quando eu quero ser totalmente, eu separo o meu emocional do meu racional. Meu emocional do meu racional, né? Que é o direito e esquerdo. E saio ali, vou só... O ideal é o equilíbrio sempre, mas assim, eu vou lá, volto, eu olho pra mim de cima da situação, como é que eu posso ver o todo. E se eu fosse outra pessoa? Eu me vejo como se eu fosse outra pessoa, olho lá de cima, volto pra ver o que eu tenho que fazer. Falar, agora eu tenho. Porque é exatamente isso que o seu terapeuta vai fazer, ou a pessoa que você vai se aconselhar. Ela vai olhar a situação de fora e vai ver com muito mais clareza do que você, que está todo esmagado em cima da sua ansiedade, dos seus sentimentos, que está sendo sufocado. Então é isso, galera, este é o meu mundão. Outra coisa que eu vou deixar de dica aqui, muito rápido e muito simples, é a respiração. Respire. Nossa, como funciona isso para ansiedade? Eu tiro um tempo no meu dia, todos os dias, só para respirar. Para dar umas 10 respiradas profundas, dar uma meditada, dar um negócio assim, isso ajuda tanto. E teria muitas outras dicas, né? Muitos outros aprendizados que eu faço na minha vida, mas assim fica para um próximo vídeo. E eu desejo que você tenha paz no seu coração, nas suas decisões, que se a ansiedade tentar de alguma forma lhe atingir, lhe sufocar, que você coloque seu bracinho para cima e saia da água, desse sufoco de mar de emoções. E lembre que tem sempre um pai lá em cima que tá disposto a te puxar disso. E tem sempre alguém assim que vai passando no barquinho, que vai te colocar no barquinho e vai te levar até um lugar seguro, tá bom? Beijinhos de luz da Chaval e até um próximo episódio.